Oi, tudo bom, pessoal? Deixa eu me acertar aqui. Nosso cantinho especial da conversa boa. Tudo bom com vocês? Vamos lá. Hoje até fiquei mais bonita, uma aparência bem mais atraente. Porque vamos conversar uma coisa que para mim é muito importante. Não sei se para você, ou se o momento que você está vivendo, ou o momento que você já viveu, que é relacionamento saudável. Não exige sacrifício de identidade. Ficou uma coisa assim, né? Complexa? Não. Relacionamento saudável não exige sacrifício de identidade. Cada um pode tirar muitas coisas disso aí e eu vou dar a minha opinião por coisas que eu passei com experiências na pele de que isso significa. E aí vocês comentem aqui o que vocês acham, o que vocês já passaram, o que vocês acham a respeito dessa frase, mas sinceramente, quando começa a acontecer isso no relacionamento, talvez nem era um relacionamento que você achava que era, na verdade, né? Quando começou a querer exigir de vez em quando é uma pessoa, em outros momentos é outra, no caso que eu fizesse isso, aí eu vi que já não ia dar certo, isso não é correto. Porque chega uma hora que você não consegue conviver com isso. Você pode até no comecinho de um relacionamento, vamos falar então entre homem e mulher, né? Você começa ali a ser quem você não é, a fazer coisas que você não faz, para ver se é legal, para ver se vai dar certo, e depois as coisas se encaixam. É engano. Engano puro, porque eu achei isso. Esse relacionamento que eu passei durou 5 anos e teve momentos bons, claro, mas foi muito mais tóxico do que não, infelizmente, porque no caso a tal da mulher começa a gostar e aí começa a inventar coisa na cabeça, começa a criar o homem do jeito que ele não é, né? Aí desenha aquela coisa e depois se decepciona num tanto quando quem criou a pessoa foi você. Então eu não falo só é a culpa da pessoa, é a culpa nossa, é minha culpa, eu criei aquilo, eu inventei aquilo, eu queria porque eu queria que fosse aquela invenção minha que funcionasse. E quando aí você não consegue mais enxergar daquele jeito, começa a enxergar o que é, aí você se desespera e gente, o que aconteceu? Eu me perdi no meio do caminho. E aí a coisa, no meu caso, não ia dar certo, né? Entre um casal, no caso, nesse relacionamento, quando eu comecei a ver que é aquilo, lá no começo você faz umas coisas para agradar, mulher acaba fazendo muito mais isso do que o homem. Isso é errado, porque depois você sofre o dobro, o triplo. Não façam isso, mulheres. Eu tô falando uma coisa que eu fiz. E quando eu dei um basta, que eu vi que eu não daria conta de ser uma pessoa que eu não sou, uma outra identidade, não vai dar certo. E aí você se impõe no final, porque você está te sufocando aquilo. Você não é aquela pessoa que ele quer que você seja em alguns momentos, que faça algumas coisas que você não vai aguentar ficar mantendo aquilo. Então você dá o basta, aí pronto, aí ali acaba tudo. E aí da pior maneira possível. Mas aí quando a pessoa quer, a pessoa conhece, já vê, logo de cara você já consegue enxergar a essência da pessoa, como que a pessoa é, o que a pessoa faz ou deixa de fazer. E aí quando a pessoa mesmo assim vem exigir um sacrifício, o nome já está falando que a pessoa tem uns que querem exigir um sacrifício de identidade. Sacrifício de identidade. Então não dá certo. E vice-versa, né? A mulher querer que o homem sacrifique a sua identidade
que seja uma pessoa que não é, e tanto faz o homem também pensar na mulher. Então, comigo aconteceu isso, só que eu passei por uma coisa até um pouco pior, porque foi um tipo de pessoa que no final ele quer sair como vítima, porque eu não mudo, e você sabe que eu não mudo, então não adianta querer que eu mude agora, esse tipo de assunto. Mas não, a todo o relacionamento eu sabia que fulano era daquele jeito, fazia isso, isso e isso, e pra mim, ok. Eu não fazia, mas a pessoa fazia, ok, não me atrapalhava em nada, mas daí a pessoa exigir que você seja igual, que você faça igual, eu não exigi isso da pessoa, a pessoa começou a exigir isso, por fim, ele impôs três coisas que eu teria que fazer se quisesse ficar com ele, e aí eu falei que não. Aí eu falei que não, nessa hora não foi nem eu fui tão forte, tão firme assim, foi com todo o amor, com todo o sentimento que eu tinha, só que aquilo me sufocava, e eu pensei, Deus, né, não vou aguentar. Eu não vou aguentar suportar ser alguém que eu não sou, fazer coisas que eu não faço por causa de um amor. E aí nessa hora só foi não dá, não tem como. Então aí aí você vê que não tem amor nenhum, era só interesses, né? E quando a pessoa já impõe isso a você, ele exige esse sacrifício, que você seja alguém que você não é por ele, tá errado isso? Tá errado. Do mesmo jeito que eu aceitava o jeito que ele era, eu tinha que aceitar as coisas que eu queria, que eu não queria, e que eu era assim, e pronto. Mas não foi dessa forma. Então, às vezes, nós mulheres estamos em umas situações dessas, e que muita mulher acaba trocando de identidade totalmente por causa do homem, do relacionamento. Totalmente. Aceitando viver, fazer, agir de forma só por carência emocional, porque aí já não é amor mais, porque já não é amor quando você não consegue dar um basta, dizer não, isso eu não sou, não, isso eu não consigo, não faço, aí você perdeu todo o seu amor próprio, e isso já não é amor, no caso, pela pessoa, já é uma obsessão, já é uma carência total, 100% emocional, já é um problema sério que deve ser tratado antes que o pior aconteça. É o que a gente mais vê por aí acontecendo. Eu dou graças a Deus de ter conseguido dar um basta e falar não. Não que eu dei um basta, assim, num relacionamento, outras coisas aconteceram para encerrar. Só que, tipo assim, na atitude, eu não ia fazer nada por ninguém, ia mudar minha identidade por ninguém. Mas aí a pessoa começa a ver isso, aí ali você já vê se tem um amor de verdade, se tem aquele sentimento de verdade, ou era por interesse, ali você vai ver. Mas eu consegui falar que não, eu não sou dessa forma, eu não faço dessa forma, eu não vou agir dessa forma. Então, só de você conseguir fazer isso já é um grande poder que você tem nas mãos, e é uma grande libertação, e é uma coisa muito boa, porque na maioria das mulheres ainda não conseguem fazer isso e fica vivendo, muda completamente a sua identidade, e só para ter a pessoa por perto, só para ter, porque pensa que vai ser sozinha pro resto da vida, pensa que não acha mais ninguém, tem essa coisa dessa baixa autoestima. Cuidem-se, mulheres, e aceitem só o que vocês merecem, e digam não à sua permanência com a sua identidade. Não aceite esse sacrifício de mudar a sua identidade por ninguém. Beijo e até o próximo.